para trazer mais contexto neste cenário de inovação aqui na Dexco, neste episódio eu bateria um papo com a Carol, do time de inovação, e também com o Lucas, do time de inovação e competitividade da Madeira. Vem com a gente! Para você que está aí nos acompanhando, estou aqui então com a Carol e Lucas. Carol e Lucas, muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Caminhos para a Transformação Digital. Quero que vocês se apresentem aí um pouquinho também sobre a trajetória profissional de vocês na Dexco. Antes de mais nada, só para a gente contextualizar aí a nossa audiência que está aqui nos assistindo. Então, fique à vontade, a casa é de vocês. Oi, Chave, Chave, né? Chave, pode me chamar de Chave. Exatamente. Oi, Lu, também, prazer estar aqui Carol? com vocês. Muito legal estar aqui nessa iniciativa, mais essa iniciativa aí que vai acelerar a construção da Dexco do futuro, né? Olá, pessoal também que está aí nos assistindo, muito bom estar aqui com vocês hoje, do outro lado da telinha, né? Falando sobre transformação digital, inovação, muito legal estar aqui hoje. Tô super animada, falar de um tema, né, que nos move, nos motiva aí no dia a dia, faz a gente chegar para trabalhar e inovar, fazer diferente, simplificar muitas vezes também. Então, tô super animada aí pro papo com vocês dois. Eu tô impressionado com todo o esquema aqui. Legal, né? Muito bom. Se a gente cometer algum erro, por favor, avisa, Xavier. Não, fiquei super à vontade. Esse é o intuito desse papo, para ser um papo ao mesmo tempo descontraído, mas muito informativo para o público que está nos assistindo, para que eles entendam esse ritmo da inovação. Lucas, se apresente aí um pouquinho para o público também, um pouquinho da sua trajetória profissional aqui dentro da Dexco. Claro. Tá contigo. Bom, olá, meu nome é Lucas Machado e junto com a Carol e com o Xavier eu componho aí o time de inovação, representando parte do time de inovação, né? Estou na Dexco há 7 anos já, sempre na unidade de negócios Madeira, então passei pela produção, controladoria do negócio e hoje estou com competitividade e inovação focado no negócio Madeira. Mas eu sempre gosto de brincar que eu fico com um pé em cada canoa, então eu tô com um pé na Madeira e um pé na inovação e faço essa ponte aí com vocês, né? Muito bacana. O Lucas, você fez o programa de trainee, né? Sim. Participou do programa de trainee na Dexco. Isso abriu provavelmente muitas fronteiras ali de conhecimento para que você pudesse construir o seu conhecimento e aprender ao longo dessa jornada, né? Até hoje. Com certeza. A experiência foi principalmente conhecendo pessoas. Eu acho que ao longo dessa jornada eu pude conhecer pessoas das várias áreas da Dexco e isso ajudou muito a ganhar um conhecimento sobre o grupo como um todo. E tô podendo colocar um pouco em prática agora na inovação. Não, muito bom. É muito legal ver, assim, que o Lucas tem a carreira dele aqui na Dexco, na Madeira, né? Mas acho que muito pelo programa de trainee, ele tem uma visão multinegócios, né? E é algo que a gente precisa cada vez mais conquistar e disseminar na companhia, né? Nós somos multinegócios, multi-áreas, multi-clientes, multiconsumidores, né? Então, assim, a gente precisa cada vez mais ter essa visão que Legal. mesmo você tendo essa espinha dorsal aí no negócio da Madeira, você consegue ter, isso é muito legal. E ensina muito pra gente no dia a dia, né, Chave? Sem dúvida. Nós que estamos trabalhando com ele ali no time de inovação, a gente sempre está consultando o Lucas pelo conhecimento que ele tem. Isso é bem bacana. Exato. E olha que interessante, né? Hoje o tema do nosso episódio aqui é exatamente sobre inovação. E aí, a primeira pergunta que eu já trago aqui para a gente esquentar os nossos motores inovadores aqui dentro desse bate-papo é exatamente a seguinte pergunta: o que é inovação no contexto da Dexco? O que a Dexco interpreta como inovação? Porque a gente está constantemente falando, poxa, o time de inovação, nós temos que ser inovadores, a gente tem que inovar, mas no final do dia, o que nós consideramos como inovação dentro da Dexco? Ótima pergunta para começar, né? Manda ver aí, Carol. Queria só pegar um detalhe da sua fala, Chave, que eu acho que é importante. Você falou assim, o time de inovação. Time de inovação são algumas pessoas que estão ali dedicadas no dia a dia, né, para começar, mas assim, é muito importante a gente pensar que o time de inovação somos todos nós, né? Somos 14 mil inovadores, né, no Brasil e na Colômbia. Então, assim, somos todos time de inovação, né? E a inovação, antes de entrar no conceito do que é, né, a gente vai falar uma
fórmula que não é nada mágica, né? Que é Sim. simples, mas é muito boa. Bem elegante, inclusive. Elegante, simples, elegante. A inovação faz parte da nossa história, assim, desde da nossa fundação lá há 71 anos, né? Quando a Dexco foi fundada, já foi numa sacada inovadora, né? Já foi numa oportunidade ali dos empreendedores que viram uma oportunidade de mercado e estruturaram um primeiro negócio, e a gente vai vendo outras oportunidades, vai crescendo, vai sendo cada vez mais multi, né? Como eu falei. Com certeza. Então, faz parte muito do nosso DNA, da nossa cultura, da nossa história e também da nossa estratégia, né? Então, esse era o primeiro ponto que eu queria trazer, né? Falar um pouquinho da nossa história aí, que realmente a inovação está no nosso DNA. E aí, Lu, agora você pode falar um pouquinho mais do nosso conceito aí da fórmula? Bom, a gente pensa que inovação é algo muito sofisticado, que envolve grandes tecnologias. Fala-se até de metaverso hoje, metaversos, né? Vários. Porém, nós tivemos muito cuidado em resumir o conceito de inovação numa fórmula simples, que seria a ideia, né, com mais ação que gera resultado. Essa ideia posta em prática, gerando resultado que não necessariamente precisaria ser um resultado financeiro. Exatamente. É interessante, obviamente, que todas as nossas soluções que estejam de acordo com nossa promessa de marca, de viver ambientes, de acordo com o nosso propósito, soluções para melhor viver, é óbvio que é interessante que gere-se resultados financeiros positivos, mas também existem outros tipos de impacto que uma inovação causa. Maior segurança para nossos colaboradores, um ambiente mais inclusivo, um ambiente mais atrativo para talentos que estão vindo de fora. Mais colaborativo também, Mais colaborativo, com toda certeza. Então, esse resultado, ele causando algum tipo de impacto positivo, ele já é bem-vindo nessas ações de inovação. E legal falar, desculpa, Chave, mas legal falar que essa fórmula é resumida, né? Esse ciclo, né? Essa jornada da ideia, ela é resumida numa fórmula bem que até os nossos multiplicadores do programa Imagine, multiplicadores da inovação, até vestem essa camisa no dia a dia, né? Nas nossas unidades operacionais administrativas, que significa o quê essa fórmula, né? Em outras palavras, inovação é igual ideia mais implementação, né? Que é o colocar em prática, mais o resultado. Então, a gente precisa ter um resultado esperado, né, ou perto do esperado, para ter uma inovação. Sendo que, assim, muitas vezes a gente vai ter uma ideia, vai implementar e não vai ter resultado esperado. Sim. E, assim, não é inovação que a gente almeja, mas é uma ação inovadora, né? Uma ação intraempreendedora que a gente também valoriza muito. É uma prática, é um processo de aprendizado. Exato. E aí, quando a gente não tem o resultado almejado, a gente precisa parar, refletir sobre aquele processo e tá bom, então não consegui. Como é que eu posso fazer diferente? Será que aquele caminho inicial era o caminho mesmo que eu pensava que ia dar o resultado? Não, não foi. Então, eu posso recorrer a outras pessoas, trocar, colaborar, entender outras possibilidades. Então, isso é muito legal. Perfeito. E dentro desse contexto, é muito legal que vocês falaram, porque essa fórmula, ela simplifica e num linguajar super simples e que é para todo mundo, né? E vocês falaram bastante sobre esse conceito, né? De você ter uma ideia, implementar e obter resultado com isso. Eu queria saber de vocês, basicamente, quais seriam as iniciativas de inovação que vocês destacariam hoje, que nós temos aqui dentro da Dexco, e que corrobora com essa fórmula da inovação. Como que a gente tem colocado em prática e temos obtido resultado? Quais seriam essas iniciativas que vocês trariam de destaque aqui nesse episódio? Manda ver aí, Lu. Bom, eu espero que você tenha bastante tempo para nos escutar, Xavier. Opa, o tempo aqui é um recurso escasso, assim como a fórmula, a gente vai ter que ser bastante simplificado. Sim, com certeza. Eu gosto muito de sempre dizer que as nossas iniciativas inovadoras, elas são muito descentralizadas. Isso é ótimo. E é necessário Exato. que sejam, né? Sim. A gente pode pegar, falando pelo negócio madeira, por exemplo. Nós tivemos um baita trabalho de transformação digital na floresta. Nossas unidades florestais passaram por processos de digitalização e ganhou até prêmio, né? Reconhecidamente no mercado, né? Isso mesmo. Recentemente, a gente fez uma grande parceria com o maior ecossistema do agro no Brasil, que é o Agtech Garage. Então, temos frentes abertas nesse momento para relacionar com esses ecossistemas inovadores. A gente tem também o nosso Open Dexco, que é o programa de inovação aberta corporativo, nesse momento com mais 8 desafios abertos.
Mas 10, 10, 10. verdade. 10 desafios. 10 desafios abertos. Isso. Realmente é um desafio, né? É um desafio. De múltiplas áreas, né? De Isso é muito diversas legal. áreas de negócio e unidades de negócio também. Sim. E não só envolvendo ecossistemas inovadores externos, mas nós temos ações de intraempreendedorismo também, de ideação. O próprio programa Imagine foi uma spin-off nossa, aqui da Dexco, e hoje é uma ferramenta amplamente utilizada. A gente fez uma baita comemoração na Semana da Inovação do ano passado. Bacana. Esse ano tem mais, hein? Tem mais, Isso aí. promete. E a gente também vê nas unidades, eu sempre gosto muito de falar do programa Lean, que ele é um programa focado em melhoria contínua, então são pequenas inovações incrementais, mas que resolvem dores internas do negócio de uma maneira muito eficaz. Legal. E ainda envolve toda uma gama de equipes multidisciplinares nesses eventos Kaizen, por exemplo. Então acho que é muito interessante frisar isso. E assim, como você falou, né, Lu, é muito descentralizado, né? Por mais que haja um time de inovação, né, que está aqui com uma inovação corporativa, ganhando uma visão do todo, mapeando oportunidades de troca, de sinergia e tudo mais, quando a gente vai ver até mesmo para metas, né, dos nossos executivos, dos nossos colaboradores, a inovação está em todas tá em todas as áreas da Dexco, né? Tá na área de gente, tá na área de comunicação, tá na área de TI também, né, de tecnologia da informação, tá na área do negócio, né, a área do negócio também está sendo muito desafiada a inovar, então todas as áreas, né, todos os negócios têm muita iniciativa, né, de inovação. Não, inclusive, quando você mencionou TI, mas TI está fazendo um papel muito legal de conexão nas iniciativas de 4.0. Então, hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar também Sim. focada em indústria 4.0, várias frentes abertas e frentes que envolvem desde TI do negócio, TI corporativo, arquitetura de dados, galera de privacidade também que está sempre presente nos nossos fóruns, né, com relação a LGPD. Sim. E a gente está, aos poucos, modernizando nossos parques industriais e resolvendo dores e aumentando a eficiência e a competitividade das nossas operações. E também muita inovação quando a gente vê o consumidor, né? Quando a gente foca no consumidor, coloca o consumidor no centro, né? Diversas outras áreas também estão buscando seus caminhos inovadores, estão abraçando seus desafios, trazendo esse lado mais humanizado, né? Entendendo a jornada do consumidor, entendendo cada parte da jornada do consumidor, não só de adquirir nossos produtos, né? Mas entender o que vê depois, como é que é a relação também depois de que o produto já está na casa do nosso consumidor. Né, entender toda a jornada mesmo, né, ou especificamente a jornada da reforma, não é necessariamente da construção, né, então Sim. a gente vê time de Sim. design estratégico vendo especificamente uma parcela ali da jornada, que é a reforma, sabe? Então é muito legal porque, como a gente está nesse movimento, né, de olhar o futuro, uma empresa nova que nasceu com 70 anos, todo mundo está muito comprometido com a inovação, né? Isso é muito legal. E mais tarde, inclusive, nós estaremos no Creative Labs, né, vai acontecer hoje a partir das 2h, que vai envolver especificadores, arquitetas e toda uma gama de profissionais que trabalham com o negócio madeira junto do nosso time de marketing, justamente para isso, para poder propor ações focadas, levando sempre o consumidor no centro e gerando ideias bacanas aí para a gente colocar que possam ser em prática implementadas e gerar resultado. Exatamente. E é legal, né, até para o público, para você que está aí nos assistindo agora, como o Lucas falou, no momento da gravação, no dia da gravação, a gente vai ter o Creative Lab, que é uma iniciativa também que a gente pode considerar uma iniciativa inovadora. Com certeza. Completamente. Para trazer nessa colaboração e, como a gente sempre fala, oxigenar a empresa com novas ideias. E ó, dando um spoiler, será que eu posso? Mas eu adoro dar spoiler, gente, eu não me controlo. Mas dando um spoiler, a gente também vai fazer um Creative Lab corporativo esse ano, Olha que né? bacana. Inspirados nessa iniciativa super legal da madeira, né? Do marketing, do comercial da madeira. E a gente falou, nossa, olha que legal, super descentralizado, olha que legal que uma unidade de negócio faz. Sim. Vamos levar, ou vamos adaptar isso para outras unidades também, para as outras áreas participarem. Então a gente está desenhando, co-criando esse desdobramento dessa iniciativa, também com o time da madeira. Então a gente está muito animado, desculpa aí dar o spoiler, gente. Mais pra frente vem mais detalhe. Olha que legal. Então, para você que está nos assistindo, pode ser que no momento em que você nos assiste, já tenha passado um Creative Lab, ou possa ter um outro no futuro. Na dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai te mostrar os caminhos aí de participação. Isso aí. Bem bacana. Vocês falaram aí de algumas iniciativas, então a gente pode
defender aqui que nós temos uma área de inovação aberta do ponto de vista de inovação, nós temos uma área de intraempreendedorismo, né? E nós temos também, obviamente, a inovação mais do ponto de vista de P&D, pesquisa e Com desenvolvimento também, que certeza. Exatamente. também é legal a gente falar, porque a empresa inova bastante em produtos. E nesse cenário todo, vocês acreditam que, em virtude desses projetos de inovação que a gente tem visto, essas iniciativas, como vocês trouxeram, elas normalmente são fáceis de serem aprovadas quando a gente leva uma ideia inovadora um pouco mais adiante? Porque a gente entende que nós somos uma grande corporação, e temos fluxos de aprovações. Como que vocês veem isso? Elas são realmente fáceis de serem aprovadas, essas novas ideias? Olha, acho que até um exemplo interessante da gente falar seria o Sim, DX Ventures, né? legal, Que também é uma grande iniciativa, uma grande frente da inovação da companhia, né? Sim, bacana, É um sim, investimento de risco, com né? certeza. Com muito apetite ao risco, claro, calculado, Claro. né? Vamos dizer assim, entre aspas, legal, controlado. E é super inovador, é um formato super inovador que a gente nem sabia como fazer na prática, né? Era uma ideia, teve um caminho aí para implementação, claro, contando com especialistas, aí fazendo benchmarkings também, né? Ou seja, conversando com outras empresas para saber como que fizeram. O Renato Maruishi, né, o nosso gestor de inovação e Corporate Venture Capital, né, que é o nosso CVC, o DX Ventures, tinha essa ideia, né, tinha uma aprovação, uma pré-aprovação, vamos dizer assim, de que poderia estudar aquilo ali, trouxe a proposta, né, e trouxe ali ideias, né, de scale-ups, né, de Sim. startups, scale-ups para ser investido. E assim, é um investimento de risco, né? A gente não sabe se aquilo realmente vai se materializar, né? E assim, mostra a evolução das avenidas que nós estamos pavimentando para cada determinada situação, né? Então, obviamente, no passado, um projeto, por exemplo, de uma aquisição de uma participação minoritária numa startup, ele concorria na mesma avenida que um M&A de bilhões. Verdade. tá, Então, essa questão, veja como que nós evoluímos e amadurecemos, porque hoje existe uma outra avenida igualmente pavimentada, que tem a sua devida prioridade também, para poder lidar com uma startup, por exemplo, que vai ter uma sua participação minoritária, seu grau de risco mais alto, mas não necessariamente vai deixar de ter um devido escrutínio ali, né? E é legal. importante falar, assim, eu falei, né, que tem mais Uhum. risco e tudo mais, mas assim, é um risco muito calculado, estudado também, né, Sim, com definição de cenários e assim, com uma conexão muito perto dos empreendedores ali para acompanhar aquele plano de negócio que foi desenhado, né? Então, assim, Certo. é um investimento feito com uma visão de futuro ali, tanto da parceria, né, dessa conexão Dexco com as scale-ups, tanto do negócio como vai evoluir, como já prometia evoluir sozinho, né? Então, assim, foi vista uma oportunidade, sabe que é um investimento de risco, né? Que o venture capital significa um investimento de risco, mas a gente está ali fazendo trabalho, acompanhando pertinho sim. para que esse plano realmente se execute e que a gente tenha esse ganho É. estratégico aí também, que é o grande foco do DX, né? E, Xavier, dando uma resposta um pouco mais ampla, eu acho que esse conceito de organizar determinados canais para determinadas propostas vem nos ajudando muito. Exato. A própria questão do P&D, como você disse, o P&D, nossas gerências de desenvolvimento tecnológico nunca tiveram tanta visibilidade, elas geralmente apresentam quase que mensalmente as suas propostas, os seus resultados, elas estão dentro de eventos de cocriação como esse Creative Labs, por Uhum. exemplo. Legal, muito bacana. O exemplo que eu dei da indústria 4.0, esse time multidisciplinar que passei aí por equipe de projetos, engenharia, TI, existe uma gestão independente, digamos, que avalia esses projetos e autoriza. Então a Uhum. gente tem uma série de provas de conceito e pilotos que estão acontecendo nessa via. Então tem uma avenida pré-definida, já isso dá muita agilidade para os Uhum. projetos. Então é fácil, eu diria assim, fácil talvez seja uma palavra meio ingrata, porque não pode ser fácil demais, Uhum. porque tem que ter uma certa governança, tem que ter uma certa organização, mas eu diria que é ágil, é ágil. Se você faz o processo do modo como ele foi desenhado, ele é ágil e nós vamos conseguir sim sempre gerar resultados quando a ideia é boa
Legal. e ela é bem implementada, né? E assim, acho que é importante falar do ágil, né, Chave, que o Lucas trouxe aqui pra gente, porque o ágil não é fazer rápido, né? Sim, O ágil é você entregar valor mais rápido, né? Com um intervalo mais curto de tempo. E assim, por que que é ágil? Porque existe uma estratégia muito bem definida na companhia, sim, né? Acho que todo mundo sabe a visão de futuro que a gente quer se aproximar cada vez mais do consumidor, ter mais eficiência nas nossas operações, e nas nossas operações não somente industriais, né? Mas nos nossos processos como um todo, né? E assim, por haver essa estratégia tão bem desenhada, tão bem definida e comunicada também, os projetos, eles são desenhados para isso. E eles têm, Bacana. eles têm horizontes específicos. Eu gosto de fazer um paralelo. A gente pega um exemplo de um projeto OpenDexco de tributário. Em 3 meses você roda um piloto, consegue resultados. Mas por que a gente tem uma estrutura, por exemplo, específica para florestal, no caso do AgTech Garage? Porque dependendo do projeto que você vai fazer na florestal, se você vai analisar o ciclo de vida que envolve árvores plantadas, Verdade. você tem um eucalipto que vai crescer em 7 anos, Sim. vai ter uma segunda rotação, então você tem que pensar em 14 anos. Então é bacana a gente ter esse portfólio de opções para atacar cada iniciativa no seu devido lugar de maneira ágil, né? Uhum, É legal. verdade. Ou seja, a gente tem que sempre estar olhando para o curto, médio e longo prazo e como que a gente lida com as iniciativas Sim, para cada um desse dimensionamento de tempo, né? isso. E aproveitando, né, que vocês falaram sobre essa questão estratégica, o ganho estratégico, então, pelo que nós entendemos, as iniciativas que chegam normalmente, né, as pessoas que têm que, devido ali, o devido ponto de aprovação, né, que podem realmente assinar o cheque, digamos Sim. assim, não teria muito problema, eles normalmente avançam com isso, porque os projetos já partem de um princípio que já está alinhado E tá A estrategicamente. gente precisa inovar, né? É, A e- gente é cobrado por Exatamente. inovar, E né? o É, grau isso de aí. maturidade, quando chega nesse patamar, já tá muito legal. Já tá muito legal. Uhum. No final do dia, é até um desafio, porque você tem que lidar ao mesmo tempo, porque inovação, normalmente são projetos que não tem, em muitos cenários, né, você não tem realmente uma previsibilidade do que vai acontecer, Uhum. e ao mesmo tempo, você tem que lidar com uma Sim. previsibilidade Sim. mínima, né. Mas nesse sentido, eu tenho aqui uma outra pergunta para vocês, que é o seguinte, eh, dessas iniciativas, essas aprovações, elas são feitas por um quadro multidisciplinar de pessoas? Como que se dá isso? Vocês entendem, vocês falaram que já existe, né, normalmente times que estão desenvolvendo isso, mas olhando para um cenário que nós temos de gerentes, diretores, conselheiros, enfim, a presidência da empresa, como que se dá isso hoje em dia? Essa aprovação, né, Sim. dos Então, projetos? eu diria que sim. Nossa governança para gestão de capital, gestão de CapEx, ela envolve uma multidisciplinaridade. Passa até por uma comissão de investimentos, por Legal. exemplo. Então, a comissão de investimentos que vai determinar a aprovação ou não de um investimento em um ativo, por exemplo, Sim. Uhum. ou de um CapEx para um determinado projeto, ela é multidisciplinar. Mas se a gente for trazer para uma realidade, por exemplo, de pequenos projetos, provas de conceito, pilotos que talvez não necessariamente cheguem numa comissão de investimento mesmo, Uhum. a gente pode citar o exemplo do próprio OpenDexco. No dia do Pitch Day lá, a gente via a quantidade de pessoas que estavam votando, né, nas iniciativas vencedoras e a multidisciplinaridade dessas pessoas. E até o exemplo da indústria 4.0 na Dexco hoje, ela necessariamente, a aprovação de um projeto, ela tem ali a opinião de um profissional de TI de dados, um Bacana. profissional de arquitetura, um profissional de privacidade, um profissional da engenharia, um profissional da equipe de projetos. Essa organização que é quase que digamos assim, uma autarquia até determinado ponto ali, eles têm esse processo muito bem organizado para aprovação de investimento. Ou seja, isso é importante para fazer a análise, né, de oportunidades e também de ameaças, Sim, né, de acordo com aquele projeto, análise de risco, então é sempre bom é. E eu acho que legal olhar. também quando a gente fala de aprovação de ideias ou projetos Sim. inovadores, trazer para a realidade do programa Imagine também, né? Nosso programa de Legal. empreendedorismo, onde a gente fomenta
dissemina a cultura da inovação, comportamento inovador na companhia. Bacana. Então, assim, todos os colaboradores, a partir do primeiro dia que entram na companhia, podem apresentar ideias, cadastrar lá no nosso... Pode publicar ou não no nosso mural, né, da plataforma. E essas ideias, depois que elas são cadastradas, elas são direcionadas a uma área, né? Então, eu posso estar cadastrando uma ideia que vai ser direcionada para o CSC, para a área de inovação, para a área de engenharia, para qualquer área que eu tenha uma ideia, né? Ou seja, para toda a Dexco, inclusive para a Colômbia também, porque elas Sim. são integradas. E por fim ela passa pela controladoria dos negócios, né? Isso, Então, no final da mais jornada uma- da ideia, né? Então, assim, quando você apresenta uma ideia, a aprovação dessa ideia, nesse caso específico do programa, vai para o gestor da área que ela foi direcionada. Né? Então, o gestor faz uma análise ali, entende se aprova ou não, se, vamos dizer assim, se derruba a ideia ou não. E, claro, dando um feedback para o colaborador, né? A gente sempre incentiva que os gestores deem o feedback quando essa ideia não é aprovada, porque não foi aprovada, né? Para a pessoa poder internalizar e pensar em novas ideias a partir daquilo. E quando é aprovada, o gestor também fica responsável por implementar essa ideia. Então, né, o colaborador teve a ideia, claro que ele pode participar, pode e deve participar da implementação. Sim. O gestor implementa e quando vai ter o resultado que o Lucas falou, a controladoria do negócio, né, dos nossos negócios, participa ali daquela análise, né, de resultado daquela inovação. Esse é um processo que é uma inovação por si só, né, porque é um processo novo na companhia, né, no programa Imagine, de depois desse fluxo da ideia, da implementação da ideia, a gente trazer essa comissão aí, né, gestor, controladoria e inovação para analisar. E muito legal, Carol, que você falou, porque assim, você puxou uma vertente do Intra que ele gera uma série de ideias que ainda não necessariamente foram botadas em prática, né, que estão aí com implementação, e também ainda não obtiveram resultados, né? Então, o programa Imagine, ele diverge e depois tenta convergir, né? Nós temos um aspecto importante aqui, eu trago mais uma pergunta. Só uma coisinha, você falou de divergir, e a gente ama falar de inovação, né? Será que a gente tá com tempo ainda? Vamos lá. Vamos acelerar aqui um pouquinho. E eu acho que a gente já tá estourando, né? Estamos estourando o tempo, mas eu tenho aqui só pra gente fechar o nosso bate-papo, é o seguinte. Hoje, nós, como a gente falou anteriormente, né? Vocês, na verdade, falaram, o programa Imagine, ele é um programa que gera muitas ideias, né? Sim. E isso pode, obviamente, se transformar em projetos mais adiante. Sim. A gente tem a capacidade hoje de deixar esses projetos, essas iniciativas mais enxutas para não comprometer ou trazer sobrecarga para as pessoas, para os colaboradores como um todo? Como que a gente está vendo isso? Como que a gente está conseguindo equilibrar essa balança, né, de iniciativas de uma forma mais enxuta? Não vou abrir muitas frentes nesse momento. Ou sim, a gente está abrindo diversas frentes. Como que está essa relação? Olha, vamos ver se o Lucas concorda comigo, mas para mim o termo enxuto é assim, você ter muito foco, sabe? Então assim, e foco nesse resultado almejado, sabe? Pensando na fórmula da inovação, né? Legal. Então assim, quando a gente desenha as nossas iniciativas, né, nossas frentes de inovação aberta, seja com o Open Dexco, de X-Ventures, ou intraempreendedorismo, né, com o programa Imagine principalmente, ou até mesmo workshops que a gente vem fazendo de colaboração, cocriação e tudo mais, é muito focado no resultado que a gente precisa, né? O que a gente quer entregar daquilo. E quando a gente fala, por exemplo, de programa Imagine, a gente também tem que fazer um filtro, né? Por exemplo, a gente teve o desafio da produtividade. Ano passado foram 4.000 ideias. Se a gente colocar todas as áreas para implementarem 4.000 ideias, né? A gente sabe que não vai dar, vai competir com outras pautas muito importantes e estratégicas. Então, assim, quais são daquele grande funil, né, que os nossos intraempreendedores trouxeram para a gente? Quais são as mais potenciais de implementar? E aí, claro, a gente tem uma base ali para a gente estar sempre consultando e sempre indo para ela para buscar a implementação, mas a gente tem que buscar as que tem mais resultado. E como o Lucas falou, não é resultado somente financeiro, né? Ou seja, dá para eu considerar, então, que a gente faz esse processo de experimentação ali através, por exemplo, pegando aqui do Imagine, né, das ideias. O ideal é que todas as ideias, as propostas fossem para o Imagine, porque tem categoria para tudo lá. Mas essa experimentação, então, a gente poderia considerar que é feita uma experimentação antes de tomar uma decisão de quais iniciativas levar adiante? É feito um crivo, com toda certeza. Temos que fazer esse crivo, não só no Imagine, mas nas nossas iniciativas que envolvem os ecossistemas empreendedores também. A gente viu o Open Dexco está com 10 iniciativas corporativas em andamento. A gente tem o Agtech Garage com 4 iniciativas em andamento também. Então, muitas vezes as pessoas nos abordam, mas vamos fazer esta iniciativa, vamos fazer aquela, mas obviamente a gente tem uma estrutura focada
Enxuta. Enxuta e alinhada com a nossa estratégia. Então, eu acho que esse exercício de priorização até ajuda na maturidade na qual os projetos chegam até Exato, as áreas para ter um ponto de partida, uma aprovação. Legal. exato. A gente já está indo para o encerramento aqui e eu tenho uma pergunta. Essa pergunta ela pode gerar aí, ó, talvez alguma discussão entre vocês dois, né? Mas ela é Opa. uma pergunta importante, ó. Hum. Nós temos espaço hoje para a gente investir em novas ofertas ou iniciativas, mesmo que elas concorram com o nosso negócio atual? Uma pergunta para a gente pensar, né? Mesmo se essas iniciativas estão concorrendo com o nosso negócio atual, sim ou não, né? Ou Eu entendo que, desde que elas não concorram com a nossa promessa de marca e com o nosso propósito, nós sempre teremos espaço de analisar qualquer tipo de iniciativa. legal, Nós temos fundamentos bem claros, assim, nós queremos fazer soluções para melhor viver, nós Isso. queremos viver ambientes e somos uma empresa, né, ESG, há muito antes de ser cunhado Moda. esse termo, muito antes de ser moda. Então, estando alinhado nesses princípios de uma governança sustentável e social, alinhado com o nosso propósito, com toda certeza a gente teria espaço para avaliar, porque negócios mudam, claro, mas o que a gente quer deixar mesmo é o propósito aqui da Dexco existir. acho que E importante, assim, Chave, desculpa, mas é assim, a inovação ela precisa estar alinhada à estratégia. E perfeito. aí, o que vai guiar as iniciativas que são enxutas, o que vai guiar seleção de desafios ou seleção de ideias, vai ser sempre a estratégia da companhia. E se tiver na estratégia que a gente pode diversificar, divergir, olhar para coisas, para outras oportunidades que, como o Lucas falou, estejam aliadas ao nosso propósito, à nossa promessa de marca, tudo bem. E assim, é importante dizer também, por exemplo, que no DX Ventures, né, a gente tem os investimentos em novos modelos de negócio que não estão divergindo, pelo contrário, eles estão Perfeito. alavancando o nosso core Alavancando, business, né? alavancando. Legal. Eles têm o potencial de impulsionar o nosso negócio atual, como a gente conhece. Então, assim, construir todo um futuro e muito Sim. mais potencial, muito mais potente e forte, vamos dizer É. assim, próspero, do É. que se Uhum. tivesse só o core business hoje, Interessante. sabe? Assim, não me leve a mal quando eu falei que a gente leva mesmo se concorrer. O que eu quis dizer é o seguinte: se nós fôssemos donos de uma empresa de mobilidade e estivéssemos investindo em táxis, nós não deixaríamos de considerar o Uber, por exemplo. É Exatamente. isso. Esse era o ponto que eu ia Isso. tocar, porque no fundo, se a gente olha para novos processos construtivos, Sim. né, eles podem se concorrer entre si se você olha dois tipos de investimento em que a Dexco fez recentemente. Uma que está voltado mais para o processo construtivo com a própria Madeira madeira, engenheirada, com né? madeira engenheirada, e de um outro lado, um processo construtivo que é mais pautado, posso estar enganado aqui, vocês me corrijam, em aço. Mas aí que tá a beleza da coisa, E né, as duas assim, coisas se unem. se unem, Tem o Exatamente. mesmo propósito, Não, né? Que tá... a construção off-site, você pode ter o steel frame Uhum. perfeitamente e vedar com vedos de madeira engenheirada, por exemplo. Exatamente. Uhum. Então, um Exatamente. sistema conversa com o outro. Isso são soluções que já até existem Sim. internacionalmente, mas fazer um módulo aí Eles se construtivo complementam. que faz esse blend da Uhum. tecnologia e ainda garante uma sustentabilidade e uma aderência aí a uma governança social e ambiental, porque você retira o principal vilão do sistema construtivo atual, que é o cimento, né? Sim. Concreto armado, né? Isso, a partir do momento que você faz Perfeito. essa comunhão aí do aço com a madeira. Ou seja, um resultado inovador, né? Sim, Essa pergunta é realmente uma pergunta para a gente refletir bastante, né, do certeza. ponto de vista de inovação. E para a gente encerrar esse bate-papo aqui agora, a última pergunta, e eu quero que vocês sejam bem rápidos nisso, na resposta para essa pergunta, Vou mas um tentar, desafio hein? para Vou tentar. vocês. Que dica vocês deixariam para quem está assistindo esse vídeo aqui com a gente, de como nós podemos ser mais inovadores dentro da companhia? E nesse sentido, qual que seria uma pequena mudança que, se a nossa audiência fizesse, já poderia gerar resultado muito significativo para nós? Olha, a pequena mudança que eu falaria, Chave e Lucas, é de comportamento.
sabe? De pensamento. E uma Perfeito. mudança que está no controle de cada um, né? Porque às vezes a gente pensa em mudanças, né, muito estratosféricas, muito grandes no processo de produção, enfim. Acho que é uma mudança que cabe a cada um, que é o seguinte: a gente está falando de transformação digital aqui hoje, de inovação, e assim, um pequeno detalhe no comportamento, assim, todos nós somos líderes da transformação. Todos nós somos líderes da inovação na companhia. Né? Claro que vai existir sempre uma hierarquia, mas a gente tem que vestir essa camisa de que a gente está fazendo diferente, a gente está fazendo a diferença, sabe? Então, assim, não sou eu, não é você, não somos só nós ou outras pessoas, é todo mundo. Por isso que eu sempre falo, são 14 mil inovadores e são mesmo, né? A gente sabe que tá todo mundo intraempreendendo, olhando como fazer diferente, a gente precisa fazer isso cada vez mais. E a gente tem total capacidade para isso. Perfeito. Complementando com a Carol, o comportamento, ele é fundamental, acho que essa é a principal dica. E essa transição de um colaborador ou uma colaboradora para uma intraempreendedora Isso. dentro da companhia, o que é isso? É você visualizar de que maneiras que você consegue implementar as ideias que você tem, de modo que elas gerem novos negócios. E um negócio não precisa ser uma nova empresa, mas pode ser um novo negócio dentro da sua unidade, que vai ser perene, que vai ser sustentável e vai continuar trazendo resultados positivos aí com uma dada frequência. Então é saber que a inovação ela não para no momento que você cadastra a ideia no Imagine, Exato. mas é ter essa faísca que faz você buscar atrás a implementação e como que você vai trabalhar nessa ideia, por mais que ela não seja tão complexa, mas em transformar ela num negócio, numa ação que se repete e que seja perene. Se me permite só complementar uma coisa, Lu, desculpa, Chave, eu sei que a gente tá super estourado no tempo, mas assim, o que o Lucas falou é intraempreender, né? E assim, a ideia a gente pode ter sozinho, mas empreender, a gente nunca vai empreender sozinho. Tem que ter colaboração. Ninguém nunca vai inovar sozinho. Exatamente. Então, assim, teve ideia, mas para ela realmente gerar aquele resultado, vamos olhar quem eu vou trazer para esse time, como é que eu vou formar um time multidisciplinar, como é que eu vou colaborar com outras pessoas para conseguir inovar de fato e inovar junto, sabe? Eu acho que é por aí. Excelente. Não, muito bom. Acho que foi muito legal esse bate-papo aqui com vocês. Agradeço novamente pela presença. Bastante esclarecedor e é muito interessante também como que a inovação, de fato, ela é presente num processo de transformação digital, porque é tudo isso que vocês falaram. A gente teria muito mais assunto para trazer aqui, mas Pena que acabou. Nós temos que encerrar, acabou. E eu quero agradecer também ao público, a você que está aí nos assistindo, continue acompanhando, porque nós teremos outros episódios mais adiante. Então, posso falar mais uma coisa? vai lá, Carol. Gente, alguém tira o microfone da Carol. Alguém tira o microfone da Carol. A gente ainda não encerramos. Não, a gente ama bater papo sobre inovação, Sim, né? E acredito que muitas outras pessoas na companhia também. Então, assim, quem quiser bater esses papos com a gente, pode procurar a gente no Teams, no e-mail, né? Pra gente continuar esse papo aqui, porque esse tempo que a gente falou que é muito pouco, tá gente. muito curto. Beleza, galera. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado Valeu, por você aí do outro lado da telinha. Obrigada, Chave. Tchau, tchau. Tchau, tchau.